Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente eu quero dizer que eu estou com muita saudade de vocês, que eu não vejo a hora da gente voltar para a aula, que a gente tenha o nosso contato, fazer nossas aulas práticas, com dinâmicas, entre outras atividades que a gente desenvolve aqui na escola. Bom, eu estou vindo aqui para gravar para vocês um vídeo sobre sistemas de numeração romano, que é um dos conteúdos da nossa prova. Então, quando a gente voltar dessa paralisação, a gente vai dar uma revisada mais um pouquinho, né, tirando dúvidas, mas enquanto isso eu quero que vocês vão estudando em casa, revendo esses materiais. Então, eu sempre vou postar para vocês vídeos explicativos e uma lista de atividades. E aí, com essa lista de atividades, vocês vão poder verificar e praticar para ver se vocês aprenderam realmente o conteúdo e se tem alguma dúvida ainda. Para meu auxílio, eu vou utilizar um slide que vai ser apresentado aqui nesse vídeo para vocês e eu vou explicando esse slide passo a passo. Espero que vocês entendam e também sigam esse canal para que vocês sejam notificados todas as vezes em que eu postar algum material novo e vocês tenham acesso, ok? Então vamos lá? Então, falando sobre o sistema de numeração romano. Com certeza, né, como a gente já falou em sala de aula, o sistema de numeração romano, ele é um sistema que está em vários locais. A gente aprendeu que ele foi criado há mais de 2000 anos e ele é o segundo sistema mais utilizado na atualidade. Ele só perde para o indo-arábico, que é o sistema que a gente usa, mas o segundo mais utilizado é o sistema de numeração romano. Então, ele está presente, por exemplo, em nomes de avenidas, ele aparece nos livros, ele aparece também como nomes de praças, olha aqui a Praça Dom Pedro IV, e também nos relógios, principalmente nas catedrais e nas construções antigas, mas também está presente nos relógios de pulso. Para escrever os números romanos, nós utilizamos 7 letras. Essas 7 letras, elas representam símbolos romanos. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, uma letra I, nós estamos representando o número 1. A letra V, ela representa o número 5. A letra X representa o 10. A letra L representa o 50. Para representar o 100, utilizamos a letra C. Para representar o 500, utilizamos a letra D. E para escrever o 1000, utilizamos a letra M. Então, esses são os símbolos que utilizamos para escrever os números romanos. Mas como escrever outros números? Bom, para formar outros números romanos, utilizamos essas mesmas letras que a gente apresentou anteriormente, podendo repeti-las 2 ou 3 vezes, nunca mais do que 3. Então, para escrever, por exemplo, o número 2, eu utilizo 2 letras Is. O número 20, 2 letras X. Para escrever 3.000, 3 letras M's. Para escrever 300, 3 letras Cs. Mas existem algumas letras que não podem ser repetidas. São as letras V, L e D. A letra V que representa o 5, o L que é o 50 e o D que é o 500. Então, todas essas que são múltiplos de 5 não podem ser repetidas e eu vou explicar para vocês por quê. Bom, se eu fosse escrever VV, seria a mesma coisa que 5 mais 5 igual a 10, né? Mas a gente já tem um símbolo para o 10, que é o X. Então, não preciso de VV, eu já tenho o X. Para escrever 50, seria LL. 50 mais 50, 100. Mas eu também já tenho um símbolo para o 100, que é o C. Para escrever o 1000, por exemplo, eu não utilizo DD, que é 500 mais 500. Eu utilizo a letra M. Então, o símbolo M representa 1000. Então, dentro desse quadro aqui, essas primeiras opções aqui do lado esquerdo estão todas incorretas. Não posso repetir o V, o L e o D. Somente essas outras letras estão corretas. Para escrever outros números além desses que a gente falou, do 20, do 300, do 3000,
A gente utiliza um esquema de colocar a letra I, X e C à esquerda ou à direita, ou seja, antes ou depois do número, obedecendo a seguinte regra. O I só pode ser colocado antes ou depois do V e do X. O X só pode ser colocado antes ou depois do L e do C. E o C só pode ser colocado antes ou depois do D e do M. Eu falo antes ou depois, é à esquerda ou à direita. É que às vezes a gente fica nessa dúvida de esquerda e direita. Então eu coloquei antes e depois, porque eu vou dar um esquema para vocês de menor e maior, que vai dar uma direção muito bacana pra gente. Então aqui, por exemplo, eu escrevi IV. O I sozinho representa 1. O V sozinho representa 5. O 1 é menor do que o 5, então se ele é menor, eu vou fazer uma continha de menos. 5 menos 1, 4. Para escrever o 9 é o mesmo processo. Eu coloco IX. O I, que representa 1, e o X, que representa 10. Como 1 é menor do que o 10, se é menor, eu vou fazer continha de menos. 10 menos 1, 9. Para escrever 40, XL. O X vale 10 e o L 50. Como o 10 é menor, vou fazer continha de menos. 50 menos 10, 40. Para escrever 900, CM. O C vale 100 e o M vale 1000. Então, como o C é menor, se é menor, continha de menos. 1000 menos 100 igual a 900. Mas e se for maior, o que a gente tem que fazer? Bom, se a gente tem um número maior à frente, a gente vai fazer continha de mais, nós vamos somar. Então, VI, por exemplo, ó, só inverteu as posições. Então, a posição do número romano é muito importante. Então, o VI, por exemplo, o V representa 5 e o I representa 1. Como 5 é maior, vou fazer conta de mais. Então, 5 mais 1 é 6. Para escrever o 11, por exemplo, eu vou usar o X e o I. O X vale 10 e o I vale 1. Como 10 é maior e está aqui à frente, que é a esquerda, como ele é maior, eu vou somar, continha de mais. 10 mais 1, 11. Para fazer número 8, por exemplo, eu utilizei a letra V e 3 letras I, que representam 3. Como V é maior, então eu tenho continha de mais novamente. 5 mais 3, 8. Para fazer o 70, eu utilizei L e 2 letras X. Como o L é maior, representa 50, eu vou somar, continha de mais. 50 mais 20 é igual a 70. E esse é o jeito que a gente escreve os números. Para praticar um pouquinho mais com vocês, eu vou fazer alguns exemplos. E para isso, eu vou utilizar essa tabela aqui, que é a tabela dos nossos 7 símbolos. Para escrever o primeiro número, 231, eu vou utilizar somente a regra de repetição. Repetir 2 vezes a letra C para fazer 200, repetir 3 vezes a letra X para fazer 30 e vou repetir o número 1 uma vez para fazer o 1. Então, ficou 231. O segundo número que nós iremos escrever é o 423. Para fazer 400, eu não posso repetir o C 4 vezes, porque o limite são 3 vezes. Então, eu vou ter que fazer uma combinação do 100 com o 500. Como o 400 é menor que o 500, então eu tenho que colocar o 100 antes. Com isso, eu escrevo CD. Para fazer o 20, posso repetir o 10 2 vezes e para fazer o 3, posso repetir o I 3 vezes. Próximo número que iremos escrever, 2516. Para escrever o 2000, repito o M 2 vezes. Para fazer 500, tem um símbolo único para ele, que é o D. Para fazer o 10, que é desse 16, dessa dezena, eu utilizo uma letra X. E para fazer o 6, é aquela combinação do 5 e do 1. Como o 6 é maior do que o 5, então eu vou colocar o número maior primeiro. Então, vai ser VI. Para escrever o número 769, somente combinações. Então, para fazer o 700, vai ser uma combinação do 500 com 200, DCC. Para fazer o 60,
é outra combinação do 50 com o 10. Como 60 é maior, o 50 aparece primeiro, LX. E para fazer o 9, é aquela combinação do 1 com o 10. Como o 9 é menor do que o 10, eu vou colocar o 1 primeiro. Mais um número para a gente escrever aqui juntinho, para fazer 3.845. Para escrever 3.000, basta repetir o 1.000 3 vezes. Escrever 800, uma combinação entre 500 e o 300, que é o C 3 vezes. Logo, D, C, C, C. Para fazer o 40, eu vou ter que combinar o 10 e o 50. Como o 40 é menor que o 50, eu preciso colocar o 10 antes, preciso colocar o número menor, então fica XL. E para fazer o 5, eu utilizo o símbolo V. Bom, pessoal, agora é com vocês. Peguem essa lista de exercícios que eu coloquei aí no blog, faça no seu caderno, produza aí esse material para você. Caso você tenha dúvidas, você pode postar aqui no blog, que eu estou olhando ele assim, ó, instantaneamente. Ele está ativo aqui no meu celular, então qualquer coisa que vocês postarem, eu vou ser notificada aqui no meu celular e já consigo dar essa resposta para você bem rapidinho, tá bom? Qualquer coisa, nos procure, não deixe de aprender, não deixe de estudar e se cuide, se proteja, lave as mãos, utilize o álcool gel, cuide de você e da sua família, evite ficar saindo de casa para que esse vírus, para que ele vá embora logo, para que passe essa situação ruim, desagradável aqui na nossa cidade, aqui no nosso país, para que a gente consiga voltar às aulas, reencontrar os amigos, reencontrar os professores, todos os nossos colegas, para que a gente tenha uma aula bem legal, bem bacana, que a gente consiga interagir e tenha um bom desenvolvimento aí, que é o que a gente gosta mesmo, de estar sempre junto, tá bom? Um beijo, um abraço e se cuidem!